Olá, como vai você? Hoje é a primeira vez que eu tô aparecendo de preto, vestindo preto, na verdade, 100%, desde que eu decidi usar marrom. E ontem eu tive um momento assim muito forte emocionalmente. Eu tive emoções muito fortes porque eu tava me sentindo muito mal, porque eu tava sentindo muita falta de mim. Eu não tava conseguindo me reconhecer, eu tava ficando muito nervosa e muito angustiada todos os dias pensando em roupas. Isso tava me agoniando demais. Por exemplo, imagina o que é a pessoa sair. Desculpa, gente, eu tô com as mãos assim porque eu tava fazendo um. Eu tava pintando umas. Pintando de preto. Umas coisinhas que eu tô fazendo eu tô pintando um joguinho que eu tô pintando pra Marina. E aí eu tô com a mão assim. E aí, enfim, eu só sei que ontem eu tive uma crise de choro muito forte. Ontem eu tive uma coragem de tentar vestir uma roupa preta novamente. Desde que eu tinha tentado usar um vestido preto e tinha me sentido muito esquisita, não tinha conseguido usar, tinha me sentido muito mal, inclusive por isso. É, e, e aí, ontem eu tive coragem de vestir uma calça preta e uma camiseta preta. E aí eu tive coragem, inclusive, de vestir isso e não tirar e sair correndo, assim, sabe? E fingir que aquilo nunca tinha acontecido. E eu fui até o Rafa e aí nossa, eu tive uma crise de choro, assim, naquele momento, porque eu me senti, assim, tão mais tranquila quando eu pensei que eu posso só. Eu posso não pensar mais em nada além das coisas que eu realmente quero pensar. Que eu posso não pensar em roupas. Que eu posso não pensar em tons de marrom. Que eu posso não pensar se um marrom tem um fundo roxo, ou um fundo amarelado, ou um fundo avermelhado, um marrom mais terra, um marrom mais roxo, um marrom sei lá o que, um marrom mais cinza. É muita. Dá muito trabalho pensar nessas coisas, é muito estressante. Por mais interessante que possa ser uma combinação de cores, o estresse que eu tenho pra fazer isso, pra mim, não vale a pena, porque eu não consigo. Eu fico só olhando assim pra roupa e fico calculando o quanto aquilo tá certo ou não, ou o quanto aquilo tá diferente e destoante ou não. E quando eu olho agora pra mim, eu tô toda só. Eu tô linear, eu tô uniforme, eu tô toda de preto, eu confesso que gera uma certa. Aqui o meu cabelo me gera um ruído, assim. Que foi o ruído que me levou pro marrom, né? E, e aí eu tô pensando, assim, né? Porque a decisão que eu tomei de tirar o preto do meu cabelo tinha muito a ver com uma ideia de eliminar um certo estresse que eu sentia de pintar a raiz o tempo inteiro. Mas dependendo do caso, eu não sei ainda o que eu vou fazer. Talvez eu só tonalize num tom mais escuro e não necessariamente vá pra uma tinta drástica, né? Uma tintura. Talvez eu vá só pra um tonalizante mais assim, escurecendo um pouco a minha raiz, escurecendo um cabelo de um modo geral, mas sem ser tão agressiva. Porque daí eu não fico com aquela tira, assim, aquela
tira de raiz sempre e danificando as pontas do meu cabelo, né? Com excesso de tintura ao longo do tempo. E aí eu simplesmente fico me sentindo assim, tão mais feliz nesse momento em que eu tô usando essa roupa. Porque é muito bom sentir que eu não preciso, que eu tenho todas as roupas que eu quero. Eu não preciso mais pensar em nada. Eu não preciso mais pensar em nada. Eu não preciso mais pensar que eu tenho tons de marrom para escolher e que eu tenho tons de marrom para combinar uns com os outros. Eu não preciso mais pensar na discrepância entre uma roupa e outra, na diferença de tonalidade de uma roupa para outra, de um marrom para o outro. Porque mesmo que seja tudo marrom, cada um é um tipo, tem um marrom que é creme, aí é o fundo mais claro, um fundo mais escuro, o cinza, enfim, tudo que eu comentei. Ai, isso estava me angustiando tanto, porque aí como eu tava nessa situação que eu teria que construir toda uma nova linha de raciocínio de vestimentas, de vestuário em geral, em tudo, assim, eu ficava o tempo inteiro me sentindo obrigada a olhar para as vitrines quando eu tava caminhando pela rua, ficar olhando para as roupas, ficar pensando nisso. Eu odeio isso. Eu simplesmente odeio isso. Então, a sensação que eu tenho agora é de alívio, de pensar assim... Tá tudo bem agora. Eu tenho todas as roupas que eu preciso e todas elas estão dentro do meu roupeiro. E as roupas que eu gostei ali, que são marrons, eu posso mandar tingir, se for o caso, não vai ser tão caro, eu mando aos poucos, tingir uma peça e outra que eu gostei muito, que eu acho que vale a pena, porque não foi uma decisão que eu realmente tomei ao longo desses meses, né? Eu tomei uma decisão muito séria e eu realmente segui à risca aquela decisão que eu tomei, porque eu realmente acreditei no meu potencial para fazer uma mudança assim. Mas eu percebo que eu realmente não quero tomar essa decisão. Eu não quero. Essa decisão foi uma decisão que eu não... Eu precisava tomar só para aprender um pouco mais a meu próprio respeito. Que quando há 14 anos atrás... Há 14 anos atrás é redundante. Então, quando há 14 anos eu decidi usar só preto, e aquilo me trouxe um alívio que me fez, durante todo esse período de vida, 14 anos, ficar muito bem obrigada de preto. Porque eu sentia essa angústia que eu senti ao longo desse curtíssimo período em que eu decidi me aventurar no marrom. Então eu senti esse pânico na minha vida novamente, onde essa multiplicidade de cores e quantidades e pigmentos, e uma cor é mais assim ou não, e o preto não, o preto é sempre preto. Então não existe essa diferença. Não existe essa expectativa frustrada de pensar um marrom... eu quero marrom. Aí vem uma coisa que parece vermelho. Aí vem uma coisa que parece mais cinza que marrom. Aí vem uma coisa que parece mais laranja do que marrom. Aí vem uma coisa que parece mais azul do que marrom. Mais roxo do que marrom. Aí o tom de marrom que a pessoa gosta, ela pensa assim, vai ser fácil de encontrar esse tom novamente. Não vai. Não vai ser fácil encontrar um nível exato de
constância nessa cor. A não ser que eu vá na mesma loja e dê a coincidência de eu ter, dessa loja ter todo tipo de roupa naquele tom de marrom, exatamente aquele, e eu tenho dinheiro para comprar todas aquelas roupas e dizer assim, ah tá, agora eu tenho tudo exatamente no mesmo tom de marrom. Não existe isso. Então, gente, eu realmente me sinto uma pessoa muito mais feliz agora. E eu acho assim, foi uma coisa muito séria pra mim e muito importante, porque eu realmente entendi que eu fui uma pessoa muito audaciosa em pensar que eu poderia ter errado, ou que eu poderia ter tomado uma decisão de usar só preto por mera não sei, vontade, assim, aleatória, sabe? 14 anos só de preto, guarda-roupa 100% preto. E eu percebo que não, porque em todos esses anos em que eu usei só preto, eu nunca tive vontade de fazer isso que eu fiz. Então, talvez essa tentativa que eu tive foi realmente uma coisa que eu quis me desafiar. E não é que eu não tenha gostado das coisas que eu fiz de marrom, muito pelo contrário, eu gostei. Porém, eu percebo que o desgaste diário que eu sinto ao pensar no uso do marrom é muito grande mesmo. Então, não vale a pena para mim. É uma coisa que no dia a dia não é funcional para mim, me adoece, me cansa, me exaure. Assim como era o cabelo comprido. A diferença, né? Quando o meu cabelo tava super comprido, muito abaixo da cintura, e eu cortei, em nenhum segundo da minha vida eu me arrependi de ter tomado essa decisão, porque tirou um peso de mim, me ajudou a ter ser mais leve, a não ter tanto problema, tanto trabalho, a não ficar tão estressada. Eu não tive em nenhum momento um pensamento assim, ai, eu não devia ter feito isso, ai, que saco, ai, eu amava meu cabelo comprido, não sei o que, ai, sei lá. Não, eu me senti muito aliviada e pensei, não, eu tinha que ter feito isso mesmo, eu gostei de mim, assim. Eu gostei de ter o cabelo curto, eu me sinto feliz, assim. E agora, a decisão que eu tomei de mudar a cor das minhas roupas foi uma decisão que realmente eu aprendi a razão pela qual eu não fazia isso durante todos esses 14 anos. Porque isso me exauria, isso me deixava maluquinha. E é exatamente como eu me sentia antes, né? Como eu me sentia antes de tomar essa decisão lá quando eu tinha meus 13, 14 anos de idade, né? Então, é isso. Eu vou provavelmente vou fazer isso, então, né? Provavelmente eu vou tonalizar o meu cabelo. Essas pontas aqui estão um pouco mais claras pelas razões que eu já tinha comentado, né? Mas a raiz dele é um pouco mais escura, então a raiz dele não me incomoda. É só essa parte de baixo aqui, ó, que me incomoda um tanto. Mas não é nada que me deixe tão estressada quanto me deixava as combinações que eu tinha que ficar pensando. Eu ficava pensando em roupa o tempo inteiro, não... Ai... E agora, não preciso pensar nisso, porque tá tudo certo, eu tô... Ó, eu vou até mostrar a roupa que eu tô agora. Peraí. Eu tô assim agora. Então, essa é a minha roupa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um pouco mais assim. Tô de couture. Então, eu consigo voltar a usar os meus sapatos normalmente. E essa é a minha roupa.
aqui meu certificado de Cambridge. Enfim, então, gente, agora eu estou muito feliz e eu acho que eu até realmente me sinto bem assim. Me sinto muito mais tranquila e é isso. Eu agradeço muito a paciência de todas as pessoas que convivem comigo, porque eu sei que essas coisas ninguém vai conseguir compreender. Quer dizer, ninguém vai conseguir sentir como eu sinto, mas eu agradeço muito pela compreensão que eu recebo, a compreensão diária que eu recebo, por pela paciência e tudo mais, porque realmente são coisas que as pessoas vão só olhar e vão pensar: ah, tá, tu vai usar isso aqui? Ah, tá bom. Ah, tu vai. E pra mim, todo um diálogo, todo um peso, assim, que isso é quase como uma decisão, assim, sei lá, vou mudar de casa, sabe? Vou mudar de cidade. Pra mim, a cor da minha roupa é tipo isso, assim. É um peso muito grande na minha cabeça. O pensamento, a angústia que eu sentia quando eu pensava na mudança de tonalidade do marrom. Todos os dias eu tinha que ficar pensando e eu trocava de roupas muitas vezes até mais de uma vez por dia, porque eu ficava agoniada e ficava procurando uma roupa que fosse assim ou assado e que tivesse um. E eu não conseguia, não ficava o tempo inteiro aquele eco na minha cabeça. Não, mas esse aqui não. Eu ficava trocando e trocando e trocando e trocando e não, sabe? Chega. Não, não, não. Então é isso. Por enquanto as roupas vão marrom, da cor marrom vão ficar por aqui, elas vão ficar assim. Eu vou deixar elas ali num cantinho e eu vou digerindo essa situação toda e vou começando a trilhar um caminho como o de sempre. Eu só tô mantendo aquilo que eu sempre fui e que por um momento eu, sei lá, tive uma situação ali onde eu achei que talvez eu pudesse usar marrom, mas não vai acontecer. Ou talvez aconteça, eu não sei, eu acho um pouco duvidoso, assim, eu dizer isso, eu acho que não, tá? Mas eu também, eu prefiro deixar em aberto, até pra não me sentir tão nervosa. Agora eu preciso só me tranquilizar e não estressar ninguém ao meu redor com essas coisas. Eu gosto muito de ter esse espaço aqui, porque aqui eu posso falar sobre esse assunto de uma até ponto de esgotar esse assunto num nível assim que me deixe em paz, num nível que me deixe tranquila e que não estresse ninguém, que eu não precise ocupar os ouvidos de pessoas desnecessariamente com assuntos como esse, que na verdade não não tem nada de interessante para para ninguém além de mim ou de pessoas que provavelmente vão assistir esse vídeo aqui até o fim, né? E mais ninguém. Mas aí elas tomaram uma decisão. Elas não foram obrigadas a ouvir isso aqui, simplesmente por estarem perto de mim, né? Mas agora eu tenho que ir porque eu vou dar aula. Então, tchau.